Capítulo 6. A fase moderna. Aproximamo-nos do maior de todos os momentos. A fé está agora na presença não de uma particular heresia como no passado, a ariana, a maniqueísta, a albigense, a dos muçulmanos, nem tampouco na presença de certa heresia generalizada, como foi a Revolução Protestante de 3 ou 4 séculos atrás. O inimigo que a fé tem agora de enfrentar, e que pode ser chamado o ataque moderno, é um assalto integral aos fundamentos da fé, à existência mesma da fé. E o inimigo que agora avança contra nós está cada vez mais consciente do fato de que não pode haver neutralidade na luta. As forças agora se opõem à fé para destruí-la. A batalha se dá, daqui em diante, sobre uma linha divisória bem definida, envolvendo a sobrevivência ou a destruição da Igreja Católica. E toda, não apenas uma parte, de sua filosofia. Sabemos, sem dúvida, que a Igreja Católica não pode ser destruída, mas o que não sabemos é a extensão da área em que sobreviverá, seu poder de sobrevivência ou o poder do inimigo de empurrar cada vez mais suas linhas de defesa até que possa parecer que o anticristo tenha chegado e a questão final esteja para ser decidida. Esta é a luta que o mundo tem diante de si. Para os muitos que não nutrem simpatia pelo catolicismo, que herdaram a animosidade do antigo protestantismo contra a Igreja, embora o protestantismo doutrinal esteja agora morto, e que pensam que qualquer ataque contra a Igreja deve, de uma forma ou de outra, ser uma boa coisa, a luta já surge como um ataque futuro ou presente contra o que chamam de cristianismo. Encontraremos pessoas de todos os matizes dizendo que o movimento bolchevista, por exemplo, é definitivamente anticristão, que se opõe a toda forma de cristianismo e deve merecer a resistência de todos os cristãos, não importando a igreja particular a que cada um pertença, etc. Tal tipo de escrito ou discurso é fútil, pois não significa nada definido. Não há uma religião chamada cristianismo, nunca houve tal religião. Há e sempre houve a igreja e várias heresias surgidas da rejeição de algumas das doutrinas da igreja por homens que ainda desejam reter o resto de seu ensinamento e de sua moral. Mas nunca houve e nunca haverá uma religião geral cristã, professada por homens que aceitam algumas doutrinas centrais, ao mesmo tempo em que diferem a respeito de outras. Sempre houve, desde o começo, e sempre haverá a Igreja e diversas heresias destinadas ao declínio, ou, como o islamismo, a crescer como uma religião diversa. De um cristianismo comum, nunca houve e nunca poderá haver uma definição, por isso nunca existiu. Não há nenhuma doutrina essencial com uma característica tal que, tendo-nos colocado de acordo sobre ela, possamos diferir quanto ao resto. Por exemplo, não é possível aceitar a imortalidade, mas negar a Trindade. Ninguém poderia considerar-se cristão e negar a unidade da Igreja cristã, ou negar a presença de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, nem considerar-se alegremente cristão, ao mesmo tempo que nega a encarnação. Não, a luta é entre a Igreja e a anti-Igreja, a Igreja de Deus e a do anti-Deus, a de Cristo e a do anticristo. A verdade está se tornando dia a dia tão óbvia que dentro de alguns anos será universalmente admitida. Eu não intitulo o ataque moderno de anticristo, embora, em meu íntimo, acredite que este seja seu verdadeiro nome. Não o chamo assim porque pareceria no momento exagerado, mas o nome não importa. Quer se chame ataque moderno ou anticristo, ele é o mesmo. Há uma clara distinção entre a custódia da moral,
tradição e autoridade católicas, de um lado, e de outro, o esforço ativo de destruí-las. O ataque moderno não nos tolerará, tentará nos destruir. Tampouco podemos tolerá-lo. Devemos destruí-lo como sendo o inimigo ardente e totalmente armado da verdade pela qual o homem vive. O duelo é até a morte. Os homens às vezes chamam o ataque moderno de um retorno ao paganismo. Essa definição é verdadeira se entendermos por paganismo a negação da verdade católica, da encarnação, da imortalidade do homem, da unidade e personalidade de Deus, da responsabilidade direta do homem perante Deus e de todo o corpo de pensamento, sentimento, doutrina e cultura que está contido na palavra católico. Então, neste sentido, o ataque moderno é um retorno ao paganismo. Mas há mais de um paganismo. Há um paganismo do qual todos nós viemos, o nobre e civilizado paganismo da Grécia e de Roma. Há o paganismo bárbaro das tribos selvagens germânicas, eslavas, etc. Há o paganismo degradado da África e o paganismo alienado e desesperado da Ásia. Como de todos eles foi possível trazer os homens para a Igreja Universal, qualquer novo paganismo, rejeitando agora a Igreja, seria provavelmente muito diferente dos paganismos para os quais a Igreja era ou é desconhecida. Um homem subindo a montanha pode estar no mesmo nível que outro descendo, mas eles estarão em caminhos diferentes e terão destinos diferentes. Nesse mundo, vindo do antigo paganismo da Grécia e de Roma em direção à consumação da cristandade e de uma civilização católica, da qual todos somos herdeiros, é o exato oposto do mesmo mundo que deixa a luz de sua religião ancestral e desliza para a escuridão. Sendo assim, examinemos o ataque moderno, o avanço anticristão, e distingamos sua natureza particular. De início, descobrimos que ele é materialista e supersticioso. Há aqui uma contradição lógica, mas a fase moderna, o avanço anticristão, abandonou a razão. Está preocupada com a destruição da Igreja Católica e a civilização que ela criou. Não se preocupa com aparentes contradições dentro de seu próprio corpo, contanto que a aliança global seja unificada para o extermínio de tudo aquilo pelo qual até agora vivemos. O ataque moderno é materialista, porque em sua filosofia só considera causas materiais. É supersticioso somente como uma consequência secundária desse estado mental. Nutre em sua superfície os tolos caprichos do espiritualismo, o contrassenso vulgar da ciência cristã, e sabe Deus quantas outras fantasias. Todas essas tolices são alimentadas, não pela fome de religião, mas pela mesma raiz que fez o mundo materialista, por uma incapacidade de entender a principal verdade, de que a fé é a raiz do conhecimento, por pensar que nenhuma verdade pode ser apreendida senão pela experiência direta. Assim, o espiritualista se vangloria de suas manifestações demonstráveis e seus variados rivais presumem de suas claras provas diretas, mas todos concordam de que a revelação deve ser negada. Já foi bem observado que nada é mais impressionante do que o modo em que todas as práticas modernas, semi-religiosas, concordam com isso, que a revelação deve ser negada. Devemos então considerar que o novo avanço contra a Igreja, que talvez se prove como o último avanço contra ela, o qual é, de qualquer forma, o único inimigo moderno que conta, é fundamentalmente materialista. É materialista em sua leitura da história e, acima de tudo, em seus propósitos de reforma social. Sendo ateu, é sua característica repudiar a razão humana. Tal atitude parece, de novo, uma contradição nos termos, pois se negamos o valor da razão humana,
Se dizemos que não podemos, por meio da nossa razão, chegar a qualquer verdade, então nem esta afirmação pode ser verdadeira. Nada pode ser verdadeiro e nada do que se diz tem valor. Mas esse ataque moderno, que é mais que uma heresia, é indiferente à autocontradição. Meramente afirma. Avança como um animal, contando apenas com sua força. De fato, pode-se observar de passagem que isso pode muito bem ser a causa de sua derrota final, pois até agora a razão derrotou todos os seus oponentes, e o homem doma a fera por meio da razão. De qualquer forma, aí está o ataque moderno em sua característica principal, materialista e ateu. E sendo ateu, é necessariamente indiferente à verdade, pois Deus é a verdade. Mas há, como o maior dos gregos antigos descobriu, certa trindade indissolúvel de verdade, beleza e bondade. Não se pode negar ou atacar uma dessas três sem, ao mesmo tempo, negar ou atacar as outras duas. Portanto, com o avanço desse novo e terrível inimigo contra a fé e toda a civilização que ela produziu, está se avizinhando não só o desprezo pela beleza, mas um ódio a ela, e imediatamente após nos chega um desprezo e ódio à virtude. Os mais ingênuos, os convertidos ao inimigo menos maliciosos, falam vagamente de um reajustamento, um novo mundo, uma nova ordem. Mas não nos dizem de início, tal como o senso comum demanda, sobre quais princípios essa nova ordem será erigida. Não definem o fim que têm em vista. O comunismo, que é apenas uma manifestação, provavelmente passageira, desse ataque moderno, afirma ser direcionado a certo bem, a saber, a abolição da pobreza. Mas não nos diz por que isso deve ser um bem. Não admite que seu esquema suponha a destruição de outras coisas que são também, pelo consenso comum da humanidade, boas. A família, a propriedade, que é a garantia da liberdade e da dignidade individual, o bom humor, a misericórdia e toda forma do que consideramos uma vida correta. Dê a ele o nome que quiser. Chame-o, e como faço aqui de o ataque moderno, ou como penso que os homens o chamarão, o anticristo, ou chame-o pelo termo temporário e emprestado de bolchevismo, que é somente o termo russo para ilimitado. Nós conhecemos bem o fenômeno. Ele não é a revolta dos oprimidos. Não é o levante do proletariado contra a injustiça e a crueldade capitalista. Ele é algo de fora, um espírito maligno, se aproveitando da inquietação dos homens e de seu ódio contra condições injustas. Agora essa coisa bate à nossa porta. Em última análise, ele é, evidentemente, fruto da ruptura original de cristandade na Reforma. Começou com a negação de uma autoridade central e terminou dizendo ao homem que ele é autossuficiente e, em todos os lugares, construiu grandes ídolos para serem adorados como deuses. Não é só no lado comunista que ele aparece, mas também em organizações que se opõem ao comunismo, nas raças e nações onde a mera força é colocada no lugar de Deus. Isso também constrói ídolos aos quais abomináveis sacrifícios humanos são feitos. Por meio disso, a justiça e a ordem certa das coisas são também negadas. Tal é a natureza da batalha que agora travamos. E contra tais inimigos, a posição da Igreja Católica hoje parece realmente débil. Mas há certas forças a seu favor que podem levar afinal a uma reação, a partir da qual o poder da Igreja sobre a humanidade pode ser reconstituído. Nas próximas páginas, analisarei quais podem ser os resultados imediatos dessa nova e grande idolatria, e depois discutirei a principal questão de todas, que é a seguinte:
saber se o processo aponta para uma situação em que a Igreja se torne apenas uma fortaleza isolada que se defende com grande dificuldade, uma arca numa inundação, que, embora não afunde o barco, cobre e destrói tudo o mais, ou se a Igreja recuperará talvez algo de seu poder passado. O ataque moderno contra a Igreja Católica, o mais universal que ela sofreu desde sua fundação, progrediu a ponto de produzir formas sociais, morais e intelectuais que, combinadas, têm a silhueta de uma religião. Embora esse ataque moderno, como disse, não seja uma heresia no antigo sentido do termo, nem uma síntese de heresias, tendo em comum o ódio à fé, tal como foi o movimento protestante. Ele é ainda mais profundo e suas consequências ainda mais devastadoras que qualquer daquelas heresias. É essencialmente ateu, mesmo quando o ateísmo não é abertamente admitido. Considera o homem como autossuficiente, a oração como mera autossugestão e um ponto fundamental, Deus como nada além de nossa imaginação, uma imagem do próprio homem lançada pelo homem no universo, um fantasma, uma coisa irreal. Entre seus muitos e sábios pronunciamentos, o Papa reinante, na época, Pio XI, 1922-1939, proferiu uma sentença cujo profundo julgamento foi, no momento, muito marcante e que tem sido, desde então, poderosamente confirmado pelos eventos. O que ele disse foi que a negação de Deus esteve, no passado, confinada a um grupo comparativamente pequeno de intelectuais. Mas agora essa negação ganhou amplitude e age em todos os lugares como uma força social. Este é o inimigo moderno. Esta é a inundação crescente, a maior e talvez a luta final entre a Igreja e o mundo. Devemos julgá-lo principalmente pelos seus frutos, e esses frutos, apesar de ainda não estarem maduros, já são aparentes. E quais são eles? Em primeiro lugar, estamos testemunhando um renascimento da escravidão, o resultado necessário da negação da liberdade, quando essa negação vai um passo além de Calvino e nega a responsabilidade perante Deus, tanto quanto a falta de poder no interior do homem. Duas formas de escravidão que estão gradualmente aparecendo e que amadurecerão mais e mais com o passar do tempo, sob o efeito do ataque moderno contra a fé, são a escravidão ao Estado e às corporações privadas e indivíduos. As palavras são hoje usadas tão frouxamente, há tal paralisia no poder de definição, que quase qualquer sentença que use frases comuns pode ser mal interpretada. Se eu dissesse escravidão sob capitalismo, a palavra capitalismo significaria coisas diferentes para homens diferentes. Significa para um determinado grupo de escritores, o que, confesso, significa para mim quando a uso. A exploração da massa de homens ainda livres por alguns proprietários dos meios de produção, transporte e dinheiro. Quando a massa de homens é despojada, nada possui, se torna dependente dos proprietários, e quando esses proprietários estão em ativa competição para baixar os custos de produção, a massa de homens a quem eles exploram não somente não tem poder para tocar sua vida, mas sofre necessidades e insegurança. Mas para outro homem, o termo capitalismo pode significar simplesmente o direito à propriedade privada. Para outro, pode ainda significar capitalismo industrial, que trabalha com máquinas e se contrasta com a produção agrícola. Repito, para que a discussão faça sentido, devemos definir claramente nossos termos. Quando o Papa reinante, em sua encíclica 40º ano, 1931, falou do homem reduzido a uma condição não muito longe da escravidão, ele quis dizer simplesmente o que escrevia acima.
Quando as famílias num estado não possuem propriedades, então aqueles que antes eram cidadãos se tornam escravos. Quanto mais o Estado interfere para garantir condições de segurança e suficiência, quando mais regula os salários, provê seguro-desemprego, plano de saúde, educação, em geral, assumindo o controle da vida dos assalariados, em benefício das companhias e homens que empregam os assalariados. Mas a condição de semi-escravidão é acentuada. E se a situação continuar por, digamos, 3 gerações, ela se tornará tão completamente estabelecida como um hábito social e um padrão mental que não haverá dela escapatória nos países onde um socialismo de Estado desse tipo tenha sido forjado e incrustado no corpo político. Na Europa, a Inglaterra em particular, mas muitos outros países em menor grau, adotou esse sistema. Abaixo de certo nível salarial, um homem tem garantida uma subsistência mínima caso perca o emprego. Um salário-desemprego é dado a ele pelas autoridades públicas às custas da perda de sua dignidade humana. Cada circunstância de sua família é examinada. Ele fica ainda mais nas mãos dessas autoridades, quando desempregado, do que estava nas mãos de seu empregador quando empregado. A coisa está ainda em transição. A massa de homens ainda não percebeu para qual objetivo ela tende. Mas o desprezo pela dignidade humana, o potencial, se não a real negação da doutrina do livre-arbítrio, tem levado, por uma consequência natural, ao que são as instituições semi-servis. Estas se tornarão totalmente servis com o tempo. Contra o mal do sistema salário-escravidão, há tempos foi proposto e já está agora em pleno funcionamento certo remédio. Seu nome mais breve é comunismo, escravidão ao Estado, muito mais avançada e integral do que a primeira forma, escravidão ao capitalismo. Do moderno sistema salário-escravidão se pode falar apenas por meio de metáforas. O homem que trabalha por um salário não é completamente livre como o homem que possui uma propriedade. Deve fazer o que o patrão mandar, e quando sua condição não é de uma minoria ou mesmo de uma limitada maioria, mas de virtualmente toda a população, exceto uma porção relativamente pequena, a classe capitalista, a proporção da liberdade real em sua vida de fato definha, mesmo que exista legalmente. O empregado ainda não chegou ao status de escravo nas comunidades mais altamente industrializadas. Seu status legal é ainda o de cidadão. Em teoria, ainda é um homem livre que estabeleceu um contrato com outro homem para realizar certa quantidade de trabalho por certo salário. O homem que contrata pode estar ou não auferindo o lucro desta contratação. O homem contratado pode estar ou não recebendo, na forma de salários, mais do que produz, mas ambos são tecnicamente livres. A primeira forma de mal social produzida pelo espírito moderno é mais uma tendência à escravidão do que uma escravidão real. Chame-a, se quiser, de meia escravidão, quando se consideram grandes empreendimentos, enormes fábricas, corporações monopolistas, etc. Mas isso ainda não é escravidão integral. Mas comunismo é escravidão integral. É o inimigo moderno trabalhando a céu aberto, sem disfarces e a toda pressão. O comunismo nega a existência de Deus, nega a dignidade e, portanto, a liberdade da alma humana e abertamente escraviza os homens ao que chama de Estado, mas que é, na prática, um corpo de autoridades privilegiadas. Sob o comunismo integral, não haveria desempregados, tal como não há desempregados em uma prisão. Sob o comunismo integral, não haveria necessitados ou pobres, exceto quando os mandantes da nação escolhessem matar os homens de fome ou dar-lhes vestimenta insuficiente ou outro meio qualquer de oprimi-los.
O comunismo gerenciado honestamente por autoridades sem as fraquezas humanas e devotadas a nada mais que o bem de seus escravos, teria certas claras vantagens materiais em relação ao sistema de proletariado assalariado, sob o qual vivem milhões numa situação de semi-inanição, situação temida por outros milhões. Mas, mesmo assim gerenciado, o comunismo produziria seus benefícios apenas por meio de uma escravidão imposta. Estes são os primeiros frutos do ataque moderno do lado social. Os primeiros frutos que aparecem na região da estrutura social. Evoluímos, depois da fundação da Igreja, de um sistema social pagão em que a escravidão existia por toda parte, em que toda a estrutura da sociedade repousava sobre a instituição da escravidão. Com a perda da fé, retornamos novamente a esta instituição. O próximo fruto do ataque moderno contra a Igreja Católica é o fruto moral, que se estende claramente sobre toda a natureza moral do homem. E neste campo, sua estratégia até agora tem sido a de destruir toda a forma de limitação imposta pela experiência humana, agindo através da tradição. Digo até agora, porque em muitas áreas da moral, essa rápida dissolução dos limites deve levar a uma reação. A sociedade humana não pode coexistir com a anarquia. Novos limites e novos costumes surgirão. Assim, aqueles que consideram a ruptura atual da moral sexual como o principal efeito do ataque moderno contra a Igreja Católica estão provavelmente equivocados, pois isso não terá os resultados mais permanentes. Algum código, algum conjunto de regras deve, pela natureza das coisas, surgir, mesmo se o antigo código for destruído neste aspecto. Mas há outros males que podem se tornar permanentes. Para descobrir quais podem ser esses outros efeitos, temos um guia. Podemos analisar como os homens se comportavam antes que a Igreja criasse a cristandade. O que descobrimos de importante é que no campo moral, uma coisa sobressaía no mundo não batizado: a indiscutível vigência da crueldade. A crueldade será o principal fruto do ataque moderno no campo moral, tal como o renascimento da escravidão será seu principal fruto no campo social. Aqui o crítico pode perguntar se a crueldade não foi uma característica dos antigos cristãos em maior grau do que ela é hoje. Toda a história de nossos 2000 anos não foi uma história de conflitos armados, massacres, torturas e horríveis execuções penais, saqueios de cidades e de todo o resto? A resposta a essa objeção é que há uma distinção capital entre a crueldade como exceção e a crueldade como regra. Se os homens aplicam punições cruéis, se usam o poder físico para obter efeitos, se deixam a violência correr solta, como nas paixões da guerra, e se tudo isso é feito em violação de suas próprias regras morais aceitas, isso é uma coisa. Mas se tudo é feito como parte de uma atitude mental integral, considerada natural, isso é outra coisa. Aqui se encontra a distinção radical entre essa nova e moderna crueldade e a esporádica crueldade das primeiras épocas cristãs. Não é a vingança cruel, não é a crueldade cometida no calor da luta, não é a crueldade da punição contra o mal reconhecido, não é a crueldade na repressão do que admitidamente deve ser reprimido. Não é essa crueldade que é fruto de uma má filosofia. Apesar de tais coisas serem excessos ou pecados, elas não provêm de uma falsa doutrina. Mas a crueldade que acompanha o abandono moderno de nossa religião ancestral é uma crueldade inata do ataque moderno, uma crueldade que é parte de sua filosofia. A prova se encontra em que os homens não se chocam com a crueldade. Ela lhes é indiferente. As abominações da Revolução na Rússia e na Espanha são um exemplo disso.
Não apenas os indivíduos dos próprios locais receberam o horror com indiferença, mas também os observadores distantes. Não há um clamor universal de indignação, não há um protesto suficiente, porque não há mais força na concepção de que o homem como homem é algo sagrado. A mesma força que ignora a dignidade humana, ignora o sofrimento humano. Digo novamente, o ataque moderno contra a fé terá, no campo moral, milhares de frutos maus, e destes, muitos são aparentemente hoje, mas a característica principal, aquela presumivelmente mais permanente, é a instituição generalizada da crueldade, acompanhada do desprezo pela justiça. A última categoria de frutos pelos quais podemos julgar o caráter do ataque moderno consiste no fruto que se encontra no campo da inteligência, o que esse ataque faz com a razão humana. Quando o ataque moderno estava se formando, algumas gerações atrás, quando ainda estava confinado a um pequeno número de acadêmicos, o primeiro assalto contra a razão surgiu. No início, pareceu fazer um pequeno progresso fora de um círculo restrito. O homem comum e seu senso comum, que são os sustentáculos da razão, não foram afetados. Hoje são. A razão é atualmente desacreditada em toda parte. O antigo processo de convicção por argumentação e prova é substituído por afirmações reiteradas, e quase todos os termos que eram a glória da razão carregam agora consigo uma atmosfera de desprezo. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a palavra lógica e com a palavra controvérsia. Note as frases populares. Ninguém nunca foi convencido por argumentos. Ou, qualquer coisa pode ser provada. Ou ainda, isso pode ser correto em lógica, mas na prática é outra coisa. O discurso dos homens está se tornando saturado de expressões que conotam desprezo pelo uso da razão. Mas a fé e o uso da inteligência estão inextricavelmente ligados. O uso da razão é a parte principal, ou melhor, o fundamento de toda a busca das coisas mais elevadas. Foi precisamente porque a razão foi dada a essa autoridade divina que a Igreja proclamou os mistérios, ou seja, admitiu que a razão tem seus limites. Tinha de ser assim, senão os poderes absolutos da razão levariam à exclusão de verdades que a razão devia aceitar, mas não poderia demonstrar. A razão é limitada pelo mistério somente para acentuar mais a sua soberania em sua própria esfera. Quando a razão é destronada, não somente a fé é destronada, as duas subversões andam juntas, mas cada atividade moral e legítima da alma humana é destronada ao mesmo tempo. Não há Deus. Então, a expressão Deus é verdade, que a mente da Europa cristã usou como um postulado em tudo o que fez, cessam de ter sentido. Assim também, ninguém pode analisar a justa autoridade de governo, nem lhe impor limites. Na ausência da razão, a autoridade política, que repousa simplesmente na força, é ilimitada. E a razão se torna assim vítima, pois a própria humanidade é o que o ataque moderno está destruindo em sua falsa religião da humanidade. Sendo a razão a coroa do homem e ao mesmo tempo sua marca distintiva, os anarquistas marcham contra ela como seus inimigos principais. Assim trabalha e se desenvolve o ataque moderno. Quais são seus presságios para o futuro? Esta é a questão prática e imediata que todos temos à nossa frente. O ataque está agora suficientemente desenvolvido para que possamos fazer alguma ideia de qual poderá ser a próxima fase. Qual maldição cairá sobre nós? Ou de qual nova reação poderemos novamente nos beneficiar?
concluirei discorrendo sobre essa dúvida. O ataque moderno está muito mais avançado do que se pensa. É sempre assim com grandes movimentos na história da humanidade. Este é ainda outro caso de defasagem no tempo. Um poder, às vésperas da vitória, parece estar apenas a meio caminho de seu objetivo, sendo até mesmo possível de ser enfrentado. Um poder no esplendor de suas energias iniciais parece aos seus contemporâneos um experimento precário. O ataque moderno contra a fé, o último e mais terrível de todos, avançou tanto que podemos fazer, de forma clara, uma afirmação de fundamental importância. Uma de duas coisas deve acontecer. Um de dois resultados deve se tornar definitivo e generalizado no mundo moderno. Ou a Igreja Católica, agora rapidamente se tornando o único lugar onde as tradições da civilização são compreendidas e defendidas, será reduzida por seus inimigos modernos à impotência política, à insignificância numérica, ou, sob o ponto de vista da apreciação pública, ao silêncio. Ou a Igreja Católica reagirá, neste caso, como no passado, mais fortemente contra seus inimigos do que estes são capazes de reagir contra ela. Recuperará e estenderá sua autoridade e reassumirá, uma vez mais, a liderança da civilização que ela construiu e, assim, recuperará e resgatará o mundo. Numa palavra, ou nós, do lado da fé, nos tornamos uma ilha pequena e perseguida da humanidade, ou seremos capazes de clamar, ao final da luta, o antigo grito: Christus impera. A conclusão humana normal em tais conflitos, a de que um ou outro combatente será subjugado e desaparecerá, não pode ser aceita. A Igreja não desaparecerá, pois a Igreja não é uma coisa mortal. É tão somente uma instituição entre os homens que não está sujeita à lei universal da mortalidade. Portanto, dizemos não que a Igreja possa ser varrida da face da terra, mas que pode ser reduzida a um pequeno grupo, quase esquecido, em meio a um vasto número de seus oponentes e desprezada como uma coisa vencida. Tampouco a alternativa pode ser considerada aceitável. Pois, embora esse grande movimento, que tão caracteristicamente lembra o avanço do anticristo, possa ser repelido e possa até mesmo perder suas características e morrer, como o protestantismo morreu ante nossos próprios olhos, ainda assim não será o fim do conflito. Este pode ser o conflito final, mas pode também haver dezenas de outros ainda, ou uma centena. Ataques contra a Igreja Católica sempre haverá, e nunca as querelas dos homens conhecerão uma completa unidade, uma paz e nobreza através da completa vitória da fé. Pois, se fosse assim, o mundo não seria o mundo, nem Jesus Cristo estaria em discordância com o mundo. Embora não em sua totalidade, mas apenas em sua grande parte, uma dessas coisas deve acontecer: a vitória católica ou a do anticristo. O ataque moderno é tão universal e se move tão rapidamente que os homens agora, muito jovens, seguramente viverão para ver algo como uma decisão desta grande batalha. Certos observadores modernos, muito perspicazes da geração passada e desta, têm usado suas inteligências para tentar descobrir qual destino deve se realizar. Um dos mais inteligentes dos católicos franceses, um judeu convertido, escreveu um trabalho para provar ou sugerir que a primeira das duas possibilidades constituirá o nosso destino. Ele contempla a Igreja nos seus últimos anos nessa terra, vivendo separada. Vê a Igreja do futuro reduzida ao mínimo e deixada de lado na corrente geral do novo paganismo. Vê a Igreja do futuro dentro da qual haverá realmente intensa devoção,
mas uma devoção praticada por um pequeno corpo, isolado e esquecido em meio a seus semelhantes. Robert Hugh Benson escreveu 2 livros, ambos notáveis e ambos analisando uma das possibilidades opostas. No primeiro, O Senhor do Mundo, 1908, ele apresenta um quadro da igreja reduzida a um grupo pequeno e errante, retornando, por assim dizer, às origens, com o Papa como chefe dos 12, e uma conclusão no dia do julgamento. No segundo, Dawn of Awe, 1911, imagina a completa restauração do organismo católico. Nossa civilização restabelecida, revigorada, uma vez mais assentada e agasalhada na correta atitude mental. Porque nessa nova cultura, apesar de repleta da imperfeição humana, a Igreja terá recuperado sua liderança sobre os homens e dará forma, uma vez mais, ao espírito da sociedade com proporção e beleza. Quais são os argumentos a serem apresentados para ambos os cenários? Quais os fundamentos de uma tendência ou outra? Quanto ao primeiro cenário, o definhamento da influência católica, a redução de nosso número e valor político ao nível da extinção, há de ser notada uma crescente ignorância do mundo a nosso respeito, além da perda daquelas faculdades pelas quais os homens poderiam apreciar o que significa o catolicismo e se servir disto para a própria salvação. O nível cultural, inclusive o sentido do passado, afunda visivelmente. A cada década, o nível está mais baixo do que na precedente. Com este declínio, a tradição está se rompendo e derretendo como neve ao final do inverno. Grandes blocos se desprendem vez por outra, derretem e desaparecem. Em nossa própria geração, a supremacia dos clássicos se foi. Encontramos homens de influência, de todas as tendências, que se esqueceram de onde vieram. Homens para quem o grego e o latim, as línguas fundamentais de nossa civilização, são incompreensíveis, ou, na melhor das hipóteses, curiosidades. Os velhos que ainda vivem podem se lembrar da perturbadora rebelião contra a tradição. Mas os mais jovens percebem apenas quão pouco sobrou contra que se rebelar. E muitos temem que, antes que morram, o corpo inteiro da tradição terá desaparecido. Aquele espírito da fé foi, em grande parte, arruinado. Arruinado certamente para a grande parte dos homens. Todos admitirão. Isto é tão verdadeiro que uma maioria, devo dizer uma ampla maioria, já não sabe mais o que significa a palavra fé. Mas, para a maioria dos homens que a ouvem, em conexão com a religião, ela significa ou aceitação cega ou afirmações irracionais, de lendas que a experiência comum rejeita, ou um hábito meramente herdado de imagens mentais que nunca foram testadas e que ao primeiro toque de realidade se dissolvem como sonhos que são. Todo o vasto corpo de apologética, toda a ciência da teologia, a rainha exaltada acima de qualquer outra ciência, cessaram de existir para a massa dos homens modernos. A simples menção dos títulos das várias obras que tratam desses assuntos causam um efeito de irrealidade e insignificância. Chegamos já a este estranho estágio, em que o corpo católico, que já está em minoria, mesmo na civilização ocidental, entende seus oponentes, mas seus oponentes não entendem a Igreja Católica. O historiador poderia traçar um paralelo entre a diminuição do número de pagãos, ocorrida no IV ou V século, e a do número de católicos, hoje em dia. Os pagãos, especialmente os educados e instruídos, cujo número então diminuía permanentemente, conheciam muito bem as altas tradições a que se ligavam e compreendiam, apesar de odiarem aquele novo fenômeno, a Igreja,
que crescera no meio deles e estava prestes a descartá-los. Mas os católicos que estavam para suplantar os pagãos entendiam cada vez menos a mente pagã, negligenciavam suas grandes obras artísticas e consideravam demônios aos seus deuses. Ainda assim, a antiga religião é respeitada, mas ignorada. As nações que por tradição são anticatólicas, que foram um dia protestantes e agora não possuem nenhuma tradição estável, têm estado há tanto tempo em ascendência que consideram seus oponentes católicos como finalmente vencidos. Por todos esses paralelos históricos e por todas as leis gerais que governam o surgimento e o declínio de organismos, se poderiam concluir que o ativo papel do catolicismo nos assuntos do mundo teria acabado, que no futuro, talvez num futuro próximo, o catolicismo pereceria. O observador católico negaria a possibilidade da completa extinção da Igreja. Mas ele deve também analisar os paralelos históricos. Deve, frente a toda alteração à vida na mente do homem, tirar a trágica conclusão de que nossa civilização, que já não é mais cristã, perderá completamente a tonalidade cristã. O futuro provável é um futuro pagão, e um futuro pagão com uma nova e repulsiva forma de paganismo, poderoso e onipresente com toda a sua repulsividade. Por outro lado, há considerações menos óbvias, mas que chamam a atenção dos mais atentos e instruídos nas coisas do passado e na experiência da natureza humana. Em primeiro lugar, há o fato de que, ao longo dos séculos, a Igreja reagiu fortemente, impulsionando sua própria ressurreição nos momentos dos mais profundos perigos. A luta contra o Islã chegou muito perto. Ela quase nos afundou. Somente a reação armada na Espanha, seguida pelas cruzadas, impediu o completo triunfo dos muçulmanos. O ataque violento dos bárbaros, os piratas do norte, as hordas de mongóis, trouxe a cristandade para muito próximo da destruição. Mesmo assim, os piratas do norte foram expulsos, derrotados e batizados à força. O barbarismo dos nômades orientais foi derrotado finalmente. Muito tardiamente, mas não tarde demais para salvar o que pudesse ser salvo. O movimento chamado Contra-Reforma se contrapôs ao até então triunfante avanço dos hereges do século XVI. Mesmo o racionalismo do século XVIII foi, em seu próprio terreno e em sua própria época, enfrentado e repelido. É verdade que ele alimentou algo pior que si próprio, algo do que agora sofremos. Mas houve reação, e aquela reação foi suficiente para manter a Igreja viva e mesmo para recuperar elementos de poder que se acreditava ter perdido para sempre. Reação sempre haverá, e há, a respeito da reação católica, certa vitalidade, certo modo de aparecimento, com uma força inesperada, através de novos homens e novas instituições. A história e a lei geral do surgimento e do declínio orgânico levam, em suas linhas mais gerais, à primeira conclusão, ao rápido fenecimento do catolicismo no mundo, mas a observação do caso particular da Igreja Católica não leva a tal conclusão. A Igreja parece ter uma vida orgânica e inata muito incomum, um modo de ser único e poderes de ressurgimento que lhe são peculiares. Observemos agora este fato muito interessante. As mentes mais poderosas, mais agudas e mais sensíveis do nosso tempo estão claramente inclinadas ao catolicismo. Elas são, pela própria natureza, uma pequena minoria, mas são uma minoria de um tipo muito poderoso nos afazeres humanos. O futuro não é decidido pelo voto, é decidido pelo crescimento das ideias. Quando poucos homens, donos dos melhores pensamentos e sentimentos e também da maior capacidade de expressão, começam a mostrar,
uma nova tendência em direção a isto ou aquilo, então isto ou aquilo tende a dominar no futuro. Desta nova tendência da simpatia para com o catolicismo, e no caso dos mais corajosos, adicionada a capacidade de assumir riscos, aceitar a fé e se autoproclamarem dela defensores, não há a menor dúvida. Mesmo na Inglaterra, onde os sentimentos tradicionais contra o catolicismo são tão fortes e universais e onde toda a vida da nação se une em hostilidade à fé, as conversões que chamam a atenção do público são continuamente aquelas dos homens que lideram em termos de ideias. E notem que, para cada um que abertamente admite sua conversão, há 10, pelo menos, que voltam sua atenção para o modo católico, que preferem a filosofia católica e seus frutos a quaisquer outros, mas que se retraem frente aos pesados sacrifícios envolvidos numa admissão pública. Finalmente, há uma consideração muito importante e talvez decisiva. Embora a força social do catolicismo esteja declinando em todo o mundo em número, certamente, e também em quase todos os outros fatores, o conflito entre o catolicismo e o novo fenômeno pagão, a destruição de toda a tradição, a ruptura com nossa herança, está agora claramente marcado. Não há, como havia há bem pouco tempo, uma fronteira heterogênea de confusão e penumbra, que conversava confiantemente, que se referia a si própria com o vago título de cristã, e que falava com confiança de alguma religião imaginária, chamada cristianismo. Não. Já existem hoje dois campos muito distintos a serem logo marcadamente expostos, como branco e preto. A Igreja Católica de um lado e de outro os oponentes do que foi até aqui nossa civilização. Os soldados se alinharam como para uma batalha, e apesar de tal divisão clara não significar que um dos lados vencerá, ela significa que uma questão concreta foi finalmente definida. E em matéria de questões concretas, tanto uma causa boa como uma má têm melhores possibilidades de triunfar do que na confusão. Mesmo os mais equivocados e ignorantes, quando falam vagamente de igrejas, usam hoje uma linguagem que soa vazia. A última geração podia falar, nos países protestantes, de pelo menos de igrejas. A geração atual não pode. Não há muitas igrejas, há uma. Ela é a Igreja Católica de um lado e seu mortal inimigo de outro. A lista está completa. Assim, estamos agora na presença da questão mais tremenda que já se apresentou à mente do homem. Assim, estamos numa encruzilhada, da qual o futuro de nossa raça dependerá.